Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E no nosso quinto episódio, a gente entrevista a Letícia Sader, uma cadeirante lá de Penápolis que tem uma história muito importante do rugby em cadeira de rodas no Brasil. A gente conversou um pouco sobre a sua história de vida e a história da cidade com o rugby. E se você tem dúvidas, perguntas, sugestões para o nosso podcast, pode mandar para o e-mail bsbquad@gmail.com e siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, em @bsbquadrugby. E vamos lá para mais um episódio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E hoje a gente tem uma convidada aqui mais do que especial e que ela representa um ponto muito importante na história do rugby em cadeira de rodas no Brasil e mais especificamente no interior do Brasil. Por favor, se apresenta para a gente. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia. Eu falo de Penápolis, interior de São Paulo. E é um prazer, Gino, estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para a gente ter você aqui, Letícia, porque, como a gente vai contar aqui nesse podcast, a história que você trouxe para o rugby e a sua cidade aqui no Brasil, ela é muito importante. Então, a gente pensou logo que precisava deixar isso registrado, fazer um episódio sobre isso. Então, a gente também agradece a sua disponibilidade de poder estar participando com a gente aqui desse episódio. Legal, Letícia, obrigada. E parabéns, viu, pelo projeto. Tá muito bacana acompanhar vocês, contando essa história aí do rugby no Brasil. Muito legal. obrigado, Letícia. E assim, como a gente fez nos outros episódios, a gente começa um pouco contando a vida das pessoas, um pouco antes do rugby, né, a vida das pessoas, para entender um pouco da história, para entender todo o contexto, né? Então, Letícia, você podia contar para a gente, porque não sei se todo mundo sabe, mas a Letícia ela ficou cadeirante devido a um acidente, que a gente vai conversar sobre isso. E aí, Letícia, eu queria que você contasse para a gente como é que era a sua vida antes desse acidente que te deixou deficiente. Então, eu era muito nova quando eu fiquei cadeirante. Eu sempre fui muito ativa. Eu tinha uma vida como qualquer outra criança, pré-adolescente. Eu fazia muitos esportes, adorava andar de bicicleta, eu jogava futebol, natação, vôlei. Então, eu sempre tive uma vida muito ativa. E o meu acidente foi aos 12 anos de idade. Então, eu estava ali entrando, né? Eu estava numa pré-adolescência, já faz 25 anos isso. Então, é uma época, assim, lá em 95, né? Foi um acidente de mergulho num clube aqui da cidade, onde eu quebrei o pescoço, lesionei a quinta e a sexta vértebras cervicais. E aí eu fiquei tetraplégica, né? E fui fazer minha reabilitação na ACD em São Paulo, desculpa. Fiz a reabilitação lá. E em 1995, a gente não tinha tantos recursos, tantas tecnologias iguais nós temos hoje, né? E nem tantas pessoas com deficiência também. A gente quase não via essas pessoas. Então, foi tudo muito novo para mim. Mas a minha história basicamente é isso. Antes do acidente, eu só tinha 12 anos, né? Quando eu sofri o acidente. E eu levava uma vida normal, muitos amigos, frequentava escola. O meu acidente, inclusive, foi nas férias. Eu estava no clube, porque a molecada ia toda pro clube, né? Nas férias, verão e tal. E aí foi quando aconteceu o acidente. Entendi, Letícia. Olha, eu te conheço há, sei lá, uns 10 anos e eu não sabia que
que tinha sido tão cedo assim. Foi, e Eu me foi acidentei. naqueles, foi no tobogã, sabe? Tobogã de clube, né? Toboágua. Na Aham. ocasião, eu desci assim de barriga para baixo para mergulhar na piscina. E tinha um espaço razoável, a piscina tinha que estar mais cheia. Então, no momento que eu mergulhei, tinha um espaço considerável entre a água e a saída do tobogã. Então, já deu chicote ali na hora mesmo. Eu já não conseguia me mexer, eu fiquei assim, debaixo da água, até que meus amigos me desviraram. Eles achavam que eu estava brincando, mas eles me desviraram e eu consegui só sussurrar. Eu não consigo me mexer. Eu lembro que foram assim, as únicas palavras que eu consegui falar. E aí já foi aquele corre-corre, né, para me socorrer. Entendi, Letícia. E, e aí você tinha 12 anos, foi para a CD. Como é que foi esse seu retorno para casa, o retorno para a escola? Porque E, a vida mudou radicalmente, não só a sua, mas com certeza da sua família, né? exatamente. Quando uma pessoa fica tetraplégica, né? Muda a vida de todo mundo, mexe com a rotina da família inteira. Você sabe disso, né? No Uhum. momento do meu acidente, eu primeiro assim teve um socorro de emergência, né, aqui em Penápolis mesmo, e imediatamente já me transferiram para uma cidade próxima que tinha mais recursos, que é São José do Rio Preto. Lá foi feito assim uns atendimentos de urgência, né, para descomprimir a medula, tal. E começando a fisioterapia aos pouquinhos, só que ainda não tinha. Depois ainda foi transferida para São Paulo, para outro hospital, para poder fixar a coluna com placa de titânio e tudo mais, que foi onde eu comecei mesmo minha reabilitação. No início, né, em Rio Preto, eu fiquei mais na UTI e tal. Aí depois da cirurgia em São Paulo, que eu fui para reabilitação na ACD. E a reabilitação lá, então você pensa, 25 anos atrás, né? Ninguém chegou para mim e falou assim: você não vai mais andar. E eu também nunca perguntei para ninguém. Então foi tudo um processo que foi ocorrendo naturalmente. Eu sabia que eu tinha que me cuidar e fazer tudo que mandavam eu fazer para ficar boa. Tinha muito importante para mim desde o início foi a minha família do meu lado o tempo todo, né? E todos tentando tornar tudo assim o menos doloroso possível, né, para todo mundo. Mas eu sabia que estava mexendo com a vida de todos, porque minha mãe teve que praticamente morar no hospital comigo. A minha irmã, na época, é 1 ano e 8 meses mais nova que eu, então ela era muito nova ainda também para entender tudo isso. E a minha mãe ausente da vida dela também, né, um pouco. A minha tia, eu tenho duas tias que moravam em São Paulo, moram ainda, que também davam um apoio assim para a família. Então foi na ACD que eu comecei mesmo assim conviver com outras pessoas com deficiência. Aham. E aí, como é que foi o seu retorno para casa, Letícia? Aí o meu retorno para casa foi muito esperado por muitos amigos, pela família. Eu fiquei acho que uns 3 meses direto assim em São Paulo. Eu voltei para casa, mas depois ainda eu tinha que voltar para São Paulo para continuar indo para a CD 3 vezes na semana. Só depois, assim, de uns 6 meses que eu voltei definitivo mesmo. Eu voltei. Quando eu voltei definitivo, quando eu estava no hospital ainda, eu tinha uma professora que mandava matéria da escola para mim. E os meus amigos da classe também mandavam assim fotos, cartas. Então, quando eu voltei, eu já fui logo inserida na escola, na mesma turma, na mesma escola. Então, assim, era como se eu não tivesse saído. Eu voltei, foi tudo tão natural, assim,
com as mesmas pessoas, eu estava acompanhando todo mundo de longe por carta, porque naquela época ainda não tinha internet, facilidade de rede social que a gente tem hoje. E quando eu voltei, a escola, na época, não era adaptada. Inclusive, é a escola que a gente faz o torneio de rugby. Foi essa Ah, que escola que me legal. acolheu quando eu voltei do hospital. Eles tinham alguns degraus para ir para as salas, eles já tinham providenciado rampa e tudo mais. E na primeira semana eu me lembro que minha mãe ficou comigo, né, um pouco receosa, ela ficou ali na escola. E na hora do intervalo, que a gente falava recreio, pensa, era um monte de criança em volta de mim. Porque assim, eu era uma cadeirante. E nunca, acho que tinham visto uma cadeirante assim tão de perto. Talvez nunca nem tinham visto. Então, era como se eu fosse uma extraterrestre ali no meio do pátio, com um monte de molecada em volta curiosa. Só que eu continuei indo, assim, no dia seguinte eu fui, já tinha menos gente me olhando, no outro dia eram menos pessoas me olhando, até que, até que virou uma coisa normal, natural para todo mundo. Então eu não parei a minha vida, porque eu tive muito incentivo da família e dos amigos. E foi na ACD, né, na época que eu estava em reabilitação na ACD, o único esporte que me apresentaram foi a natação, porque eu era, né, uma tetraplégica, não podia, eu só conhecia assim o basquete em cadeira de rodas e a natação. Então logo eu já fui para as piscinas. Primeira vez que eu entrei numa piscina lá na CD, me deu febre, eu fiquei acho que ansiosa. E lá no meu subconsciente também, meu acidente foi numa piscina, né? Então acho que estava tudo meio ligado a isso. Mas depois foi de boa e eu continuei nadando por algum tempo. Depois, quando eu voltei para Penápolis, eu continuei nadando. Não como um esporte assim, nada pensando, né, em competir, nada disso. Era mais para reabilitação mesmo, para manter a saúde. Ah, é legal a sua história, hein, Letícia? Aí depois Porque. da escola, Higino, só para completar essa fase de Sim, pode continuar. estudo, não, só para completar, assim, eu continuei então, né? Terminei o ensino fundamental, depois eu mudei de escola para fazer o ensino médio, depois eu fui para a faculdade. Eu sou formada em Direito e eu fiz uma faculdade aqui perto também, na cidade de Araçatuba. Eu e minha mãe, a gente alugou uma kitnetzinha lá, então assim, minha mãe sempre me acompanhando, ela morava comigo. Final de semana a gente vinha para Penápolis, mas eu não me aposentei por invalidez, assim, nunca, não sei, eu nunca pensei nessa possibilidade. A minha família também não foi atrás disso, porque sempre tentando tudo assim, seguir o fluxo normal da vida, né? Que seria estudar e depois trabalhar, enfim. Eu sou muito privilegiada, né? Eu reconheço porque meus pais, né, sempre assim colocaram a minha educação dos meus irmãos em primeiro lugar. Então, até eu terminar a faculdade, eu não precisei trabalhar para poder pagar a faculdade, né? Isso sempre foi assim prioridade do meu pai. Então, fui seguindo esse fluxo da vida, sabe? De estudar, me formar, e meu pai queria ver todos os filhos formados. É uma história muito, muito bacana, Letícia, da rede de apoio que se criou, assim, né? Desde a escola, que já se preocupou desde o primeiro momento em estar incluindo Sim, você, de deixar você na escola, mesmo longe da escola, né? Através das cartas e etc. sim, E é bem isso que você falou, que quando um cadeirante aparece num lugar onde as pessoas não são acostumadas, a gente parece mesmo um ET. Também, é bem isso. E também logo no senti isso. começo, quando eu ainda estava no hospital, eu me lembro que minha tia pediu autorização para o hospital para poder me levar ao shopping. Então, assim, era
era um modo mesmo de já de estar me inserindo na sociedade de novo, né? E eu ia para o shopping naquelas cadeiras de ferro pesadíssimas de hospital, porque eu ainda não tinha a minha cadeira, mas minha família sempre fez de tudo assim para eu nunca me achar diferente de ninguém. É, continuando aqui a conversa, você falou que formou em Direito em Araçatuba, e durante a sua vida toda você morou sempre em região aí? Sempre. Eu sou nascida em Penápolis e nunca saí de Penápolis. Eu estudava fora, mas Araçatuba é 50 quilômetros daqui. Eu sempre morei aqui. Entendi. E Letícia, e continuando aqui a nossa conversa, hoje em dia você é funcionária pública aí da cidade, não é? Isso, eu sou funcionária do Estado, Ah, do funcionária pública estado. estadual, isso, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Porque depois que eu terminei a faculdade, vem aquele dilema, né? Se eu vou advogar, prestar a OAB, eu prestei a OAB, eu não passei, e cheguei a fazer estágio no escritório de advocacia aqui, e não me identifiquei muito. Aí foi quando eu pensei, falei assim, mas eu acho que eu não quero isso para mim. E eu ficava naquele dilema, se eu teria OAB ou se eu estudava para concurso. Até que, conversando aqui em casa, né, falei assim, não, se você não quer advogar, então você vai estudar para concurso. E aí eu comecei a estudar para concurso e passei nesse da Secretaria da Fazenda. E estou até hoje como funcionária pública estadual. O seu primeiro emprego foi nesse escritório de advocacia? Foi, foi meu primeiro. E nem era um E emprego aí, fixo, era meio que estagiária ainda, né? Porque como eu não tinha OAB, então assim, não era registrado, né? Eu era mais um aprendizado mesmo. Mas foi minha primeira experiência profissional foi essa. esse concurso do estado, a vaga já era para Penápolis direto ou você conseguiu depois? Esse concurso ele é regional, então assim a vaga era para a região de Araçatuba, porque a sede mesmo fica em Araçatuba. E em Penápolis tinha um posto aqui, né? Um posto da Secretaria da Fazenda. E tinha uma vaga para cá. E, então, quando eu passei, o delegado da Receita Federal logo me ligou, né, para saber. Porque, como ele viu que eu era formada em Direito, ele falou que gostaria muito que eu trabalhasse com ele lá em Araçatuba. Mas ele também entendeu o meu caso. Ele falou assim: não, se você me falar que para você é melhor ficar em Penápolis, eu vou te deixar em Penápolis. Então ele foi bem compreensível e me deixou aqui. Porque para eu mudar para Penápolis, eu não. Nossa, seria uma mudança e tanto assim. Né? Eu precisaria de alguém também para ir comigo, né? Viajar todo dia seria bem também difícil. Então, assim, graças a Deus tinha uma vaga aqui e eu fiquei por aqui. Aham. E há quanto tempo você é concursada, Letícia? Dá 10 anos. 10 anos. E acabou que te deu uma estabilidade, né? Financeira na vida, você consegue ter uma Sim, sim. independência financeira. É, foi outra mudança assim na vida, né? De a nossa independência financeira, essa liberdade nossa, acho que assim a gente busca por isso a vida toda, né? E me deu um pouco mais de tranquilidade, até assim, para ter mais qualidade de vida, né, Gino? A gente sabe que hoje uma cadeira de rodas não é barato, uma cadeira boa, né, que acompanha nosso dia a dia. A gente tem tantos equipamentos assim que nos auxiliam, né, no dia a dia, que uma das melhores coisas assim que o meu trabalho, essa minha independência financeira me trouxe foi assim para eu ter mais qualidade de vida. O meu carro é adaptado, em casa eu tenho um guincho de transferência que me ajuda a ir para a cama, para a cadeira. É todo.
as nossas próprias cadeiras do dia a dia, manutenção e tudo mais. Então, com isso, eu consegui ter mais qualidade de vida. Eu acho que é bem isso mesmo, que tudo para a gente é mais caro, né? A gente tem que gastar É, para fazer praticamente qualquer atividade do dia a dia, a gente tem que gastar dinheiro para fazer alguma coisa, né? E exatamente. Até para fazer xixi a gente tem que gastar, né? exatamente. E aí é isso, assim, eu também passei no concurso há mais ou menos 10, 12 anos e foi uma mudança, uma revolução na minha vida, porque exatamente isso, eu pude ter acesso às coisas que tornaram a minha vida muito mais fácil, assim, essas tecnologias, cadeira, adaptação de carro e por aí vai. É maravilhoso essa independência financeira nossa. Aí, Letícia, voltando agora para um tema aqui, que é o tema do nosso podcast, que é o rugby em cadeira de rodas, eu queria que você contasse para a gente, nessa sua trajetória aí, quando e como você conheceu o rugby em cadeira de rodas. Então, depois do meu acidente, depois que a gente sofre um acidente e fica cadeirante, né, começam a apresentar um monte de coisa pra gente. E uma dessas coisas que eu nem lembro, assim, como que chegou até mim, mas eu assisti o documentário Murderball. Isso, assim, já 10 anos depois de eu ter machucado, acho que 2005 ou 2006, não sei. Só que na época eu assisti, assim, é mais um documentário de pessoas com deficiência, né, pra eu ver e tal. Assisti. Só que até então eu não me ligava que aquilo se chamava rugby em cadeira de rodas. Depois de muito tempo, bom, aí depois, em 2006, eu comecei a fazer parte da Associação dos Deficientes Físicos de Penápolis. E aí, 2008, 2009, eu virei presidente dessa associação e a gente queria muito incluir o esporte adaptado aqui em Penápolis, porque a única coisa assim que existia era o atletismo. Então não tinha muitas opções assim para outras deficiências. Aí foi em 2010, a gente ficou sabendo que tinha um penapolense que trabalhava com esporte adaptado em Campinas. E aí a gente conseguiu o contato, nem foi eu, foi um outro associado lá da DEFIP, entrou em contato e era o Rafael Botelho. Ele treinava, né, uma equipe de rugby em cadeira de rodas lá em Campinas. A gente conseguiu marcar uma reunião para trazer algumas ideias para nossa associação. Então foi no final de 2010 que ele veio e falou assim: vocês conhecem o rugby em cadeira de rodas? Aí a gente, não exatamente, né? E ele começou a explicar, tal, e a gente ficou interessado. Então esse foi meu primeiro contato com o rugby, no final de 2010, através do Botelho. Foi E aí, assim. a partir desse contato, como que veio a ideia de vocês fazerem um campeonato em Penápolis? Pois é. Aí, a partir desse contato, o próprio Botelho, né? Ele sugeriu, falou assim, Lê, por que você não faz um torneio em Penápolis? Eu, como assim? Ele falou assim, não, eu te ajudo. Você vai atrás da parte burocrática aí e a gente aqui te ajuda com as equipes e tudo mais. No caso, era o Rafael e o Pena, né? Lá da Deacamp, Luiz Gustavo Pena. Eles, Aham. eles que foram atrás, então, eles convidaram 4 equipes, seriam 4 equipes, para fazer um torneio em Penápolis, para apresentar o esporte mesmo, assim, para a cidade, né? Para começar a criar nome, para ficar conhecido, para expandir isso. Aí eu falei assim, beleza. Foi muito doido, assim. Foi uma proposta e a gente foi meio ousado, porque a gente não sabia nem como começar.
Mas como eles ajudaram a gente nessa parte dos times, porque a gente não conhecia absolutamente nada nem ninguém do esporte. Então foi uma parceria assim, né? Eles entrando em contato com os times e a gente aqui buscando apoio da prefeitura, da população e tal, para organizar esse torneio. Então, em 2011 mesmo, aconteceu o primeiro campeonato de rugby aqui em Penápolis. E vieram 4 equipes, inclusive Brasília, né? Na época não era BSB, né? Tinha um outro nome. Era Águias do Gama. Isso, e é muito bacana, porque vocês estão com a gente desde o primeiro campeonato. Já foram 8 torneios. Esse ano, infelizmente, não foi possível, né? Por causa da pandemia. A gente ia fazer em abril, foi logo um mês seguinte, assim, dessa pandemia. Mas foi muito legal, porque deu tudo tão certo que no ano seguinte a gente não imaginava que fosse virar assim, uma tradição aqui em Penápolis. Mas no ano seguinte tinha outras equipes já entrando em contato que queria participar. Foi uma repercussão tão bacana entre os atletas, entre as equipes, que começou assim crescer. E aí no ano seguinte a gente já participou com 6 equipes. Foi um campeonato com 6 equipes. E isso foi muito legal. Aí foi indo, cada ano, todo ano assim, a gente fala assim, será que ano que vem vai ter? Aí sempre, o ano que vem o pessoal já fica pedindo, cobrando, perguntando, e a gente tá aí. Bom, foi até 2018, na verdade, né? 2019 vocês fizeram também, não? 2019 a gente não fez por causa de problema de agenda. Foi um Ah, calendário verdade. muito, foi É. um calendário muito puxado, né, de vocês, o calendário oficial da BRC, muito, muito evento, e a gente não conseguiu encaixar o nosso. Então a gente pulou 2019 para fazer no começo de 2020. Só que aí aconteceu toda essa pandemia e a gente teve que adiar mais um pouquinho. Mas o torneio não acabou. Aham. E assim, até compartilhando com você, Letícia, que o rugby no Brasil, começou, o primeiro campeonato foi em 2008, né? Foi o brasileiro. E aí Uhum. teve campeonato brasileiro em 2008, 2009, 2010. 2010 foi o primeiro campeonato que eu participei. E aí eu quando comecei em 2010 sentia falta exatamente do que você fez de campeonatos, assim, porque tinha o Campeonato Brasileiro que era uma vez por ano e a gente não sabia mais quando que a gente ia jogar durante o resto do ano inteiro, né? E Uhum. aí quando a gente foi nesse primeiro campeonato aí, foi em 2011, foi 2011, né, o primeiro, Isso. que foi em 2011, a gente falou, caraca, uma cidade do interior de São Paulo, que não tem nenhum time. O time mais próximo que tem aqui é em Campinas. A gente andou 800 quilômetros para ir de Brasília até Penápolis. O pessoal de Minas também era 800 quilômetros. Tinha o pessoal de Curitiba que era, sei lá, Florianópolis, que sei lá quantos quilômetros eram. Todo mundo se propôs a ir para o campeonato, numa cidade que ninguém conhecia, que não tinha time, para ficar hospedado numa escola, né? Dormindo com o colchão no chão. E foi um sucesso, assim, que foi bem isso que você falou, que no outro ano todo mundo queria participar. E aí a gente aqui de Brasília falou, caramba, essa ideia foi muito boa, vamos tentar fazer alguma coisa parecida aqui em Brasília. E foi daí que, em 2012, a gente começou a fazer o Aberto de Brasília também, espelhado no exemplo que a gente teve em Penápolis, com hospedagem em escola, dormindo com colchão no chão. E foi muito, muito importante para o rugby no Brasil, ô Letícia, essa sua iniciativa, porque trouxe uma competição e que os times não conseguiam organizar e, de repente, uma pessoa lá desconhecida, que nem conhecia do esporte, abraçou a causa, né, e, e fez o campeonato. Acho que foi o primeiro time, primeiro
campeonato que não era organizado pela ABRC, que é a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, e que acabou virando uma tradição, né? É um campeonato, vamos dizer assim, o mais antigo, que não é ligado à BRC, e é o de Penápolis. Uhum. E aí, Letícia, eu queria que você contasse para a gente como como que foi para conseguir esses apoios para organizar o campeonato, de onde que veio essa ideia de hospedar os atletas e os demais participantes do campeonato na escola, e por que vocês escolheram a escola lá, que com certeza foi porque era do lado do ginásio, né? E a gente É, ainda joga no ginásio mais importante da cidade, né? Queria que você contasse um pouquinho disso exatamente. pra gente. É, exatamente, é o principal ginásio assim da cidade, é o maior, é o principal mesmo. É, é importante isso que você falou, Gino, porque a gente assim não tinha pretensão nenhuma, né, de nenhuma pretensão política dentro disso tudo. A nossa intenção desde o início era trazer, né, para as pessoas conhecerem mesmo essa modalidade. Hoje a gente assim já tem um público que quando fala que vai ter o rugby, o pessoal já sabe do que se trata. E o retorno que vocês deram para a gente foi o que fez a gente continuar. Porque eram muitas preocupações, né? Falar assim, gente, mas como nós vamos fazer? Eles vão dormir em colchão no chão? Não, vamos correr atrás de cama, mas como a gente vai conseguir, sei lá, 60, 70 camas? E, e aí, assim, eu no primeiro campeonato, eu lembro, assim, eu toda chateada, porque eu achava que não tinha público, assim, da altura que vocês mereciam. Porque, como você disse, vocês viajaram de longe, era 10, 12, 14 horas na estrada para vir para Penápolis. E aí eu lembro que terminou esse primeiro campeonato, eu fiquei bem chateada, assim, eu falei assim, nossa, veio pouca gente prestigiar. E eu não lembro quem foi, um dos atletas, eu não me lembro agora de que virou pra gente e falou assim, Letícia, esse foi o maior público que a gente teve até hoje. Ai, aquilo assim, sabe? Acalmou meu coração, porque eu sabia que a gente estava no caminho certo e que precisava continuar enquanto vocês quisessem Letícia, continuar. Porque se vocês achavam. só Oi? repete aí o que o atleta falou que eu cortou bem na hora. Ah, tá. Até que eu estava bem chateada, né, no final do campeonato, quando um atleta, eu não me lembro direito de que equipe foi, ele falou assim, Letícia, esse foi o maior público que a gente já teve num campeonato. Então aquilo realmente assim acalmou meu coração. Eu vi que valia a pena, que a gente estava no caminho certo e que pra gente, enquanto vocês achavam que estava valendo a pena viajar 10, 12, 14 horas para estarem aqui, isso pra gente era o mais importante. Porque o nosso pensamento principal, assim, gente, vem equipes de longe, eles viajam, a gente sabe o perrengue que é tantos cadeirantes virem, né? Ou de ônibus, ou de carro, viagens longas, ou até mesmo curtas. A gente sabe, assim, que tem todo um planejamento por trás disso. Então, vocês merecem, sempre, na nossa cabeça, assim, vocês sempre mereciam o melhor, prestígio do público, uma organização eficiente, e tinha até emissora de TV da região que veio cobrir e tal, então isso foi bem legal. E o principal, assim, a gente só conseguiu começar no primeiro campeonato, a BRC entrou também de parceira, veio na época o presidente da BRC, era o Pontes, se eu não me engano, é o Pontes. Aí e vieram 4 árbitros também.
Então, a gente teve esse apoio da BRC no primeiro campeonato e, principalmente, a Prefeitura Municipal de Penápolis também sempre nos apoiou. E a DEFIP, né? A gente entrou de parceira com o Rotaract Clube de Penápolis também, que é um programa do Rotary. Moçada, assim, que abraçou o projeto e, através de tudo isso, a gente começou a correr atrás das coisas. Então, sem isso, é impossível realizar. Porque a prefeitura, ela tem o ginásio, né? A Secretaria Municipal de Esportes, que dá esse apoio para a gente. E foi uma sorte ter a escola Augusto Pereira de Moraes bem ao lado do ginásio, porque é uma escola adaptada, que foi uma das primeiras escolas a serem inclusivas aqui. Então já tinha banheiro masculino e feminino, banheiro masculino e feminino acessível. A gente tinha, a escola tem o andar de baixo, o térreo, e o andar de cima. Então a escola já contava com um elevador. Só não tinha ar-condicionado na época que a gente começou. E isso foi um problema, porque aqui é muito, muito quente. Você sabe, né? O calor que faz em Penápolis. Então a gente passou muito perrengue. A gente, assim, todos nós, os atletas, principalmente, né? E aí, lesado medular tetraplégico sente muito mais calor. E aí a gente conseguiu parceria também com um depósito de bebida que doava gelo pra gente poder, né, dar para vocês aliviarem um pouco esse calor. Teve chuva, teve frio, teve calor, teve de tudo Ao aqui. longo desses anos a gente já passou várias situações aí. Eu lembro de uma vez que a gente foi jogar e estava 40 graus. Meu Deus, muito quente. Mas outro ano já É, choveu bastante. Então, é, essas dificuldades também, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? E como conspiraram a é, favor do que o torneio acontecesse e se tradicionalizasse, né? e todo ano a gente pensa o que pode fazer para melhorar, né? Aí depois, assim, a gente já tentou marcar o evento para uma época menos quente. A gente pensou em ventilador na quadra, gelo. Depois a escola instalou ar-condicionado, que foi uma sorte para nós também. A gente nunca teve problema com a escola, diretor, assim, os funcionários sempre foram muito solícitos também com a gente. Questão de colchão, chuveiro para instalar, porque precisava de mais chuveiro nos banheiros. Então, a prefeitura foi um trabalho em equipe mesmo, né? De prefeitura, com a escola, com as equipes, os voluntários, o Rotaract, assim, abraçou a causa mesmo até hoje, e eles são bem ponta firme, assim. E assim, cada ano que passa, vai adquirindo mais admiradores o campeonato. Então, uma pessoa que nunca tinha participado, a gente chama de voluntário, se apaixona de um tanto que no ano seguinte fala assim: vai ter de novo, pode contar comigo. Então, isso pra gente, assim, é muito legal, muito importante. A gente ainda não conseguiu tudo que a gente gostaria. Por exemplo, o ginásio mesmo, ele não é tão adequado às arquibancadas, eu falo, né? Para pessoas com deficiência. Mas tem um banheiro bom, que tem acesso, dá até para tomar banho lá, tem lugar para guardar cadeira, e tudo isso sempre ficou assim à nossa disposição também. Não, bem legal a estrutura que vocês acabaram construindo ao longo desses anos. E é bem isso, a cada ano você vai melhorando uma coisa no limite que é possível também, né? Porque a verba é curta e é tudo assim na parceria, com É, pouco dinheiro, né? vocês organizam Aberto de Brasília, vocês sabem, né, que sem verba é muito difícil fazer as coisas. E a gente trabalha com o mínimo de verba. Nossa, eu não sei, assim, acho que a gente fez um campeonato com 5 mil Aham. reais.
Assim, e é tudo através de doações. A gente já fez rifa, foi vender sobremesa no mercado, sabe? Vários eventos para arrecadar dinheiro, porque nos últimos anos a prefeitura também estava numa situação difícil de não poder, por exemplo, pagar hora extra para cozinheira, que é a merendeira da escola. Essa merendeira é sensacional. Ela está com a gente desde o primeiro torneio também. Então, ela já conhece a cozinha da escola, ela já sabe a quantidade de comida que a gente precisa. E no início a prefeitura pagava, né, hora extra, porque é funcionária da prefeitura. A gente tinha ambulância da prefeitura, tinha motorista da ambulância da prefeitura. Só que chegou um tempo que foi ficando tudo difícil, acho que para todas as prefeituras. Então eles falaram assim, ó, a gente só não vai poder pagar hora extra, a gente está cortando hora extra. Eu falei, não, tudo bem, a gente dá um jeito. Então teve ano assim, da gente não pegar a ambulância da prefeitura, conseguir a ambulância emprestada com uma funerária, a parceira daqui de Penápolis, e aí ele cedeu o motorista. Aí no ano seguinte, ó, eu empresto a ambulância, mas eu não vou ter o motorista. Então, assim, tem muita história para contar, muitas dificuldades, justamente por falta de verba, né? Com dinheiro é muito mais fácil fazer. Agora, quando a gente não tem dinheiro, só que assim, a gente falou assim, não, nós vamos fazer, nós vamos conseguir. Depois a gente vê como vai pagar tudo isso. Inclusive, em alguns campeonatos, da gente não ter árbitros, por exemplo, a gente não tinha dinheiro para pagar arbitragem e a BRC também não ia apoiar, não ia mandar os árbitros, né? Então, assim, cada equipe se dispôs de trazer um árbitro de tal lugar e na hora do torneio fazer vaquinha para pagar a diária desses árbitros. Olha, é um trabalho assim, é muito companheirismo. Eu sou muito grata aos times, aos atletas, toda a equipe assim técnica, porque seria impossível continuar um campeonato sem o incentivo de vocês, sem o apoio de vocês. Eu acho que é bem isso aí que você falou, Letícia, que acabou criando uma rede de solidariedade, de paixão pelo que está fazendo, do esporte, das pessoas, que por mais dificuldade que tenha, sempre tem alguém para ajudar a superar essas barreiras, né? E eu queria deixar registrado aqui É. um puxão de orelha para a ABRC, a Associação Brasileira de Rugby e Cadeira de Rodas. Eu estou falando isso em meu nome, em nome do BSB, porque a ABRC ela não dá o apoio que o Campeonato de Penápolis merece. Assim. Algumas vezes levou árbitro, levou classificação e etc., mas e muitas vezes a gente, os clubes que iam para que o campeonato acontecesse, mesmo sem o apoio da BRC, é bem isso que você falou. Teve campeonato aqui que a gente levou árbitro no ônibus com a gente, e aí combinou com eles de pagar uma diária, que não era nem uma diária justa, era só uma ajuda de custo. Teve campeonato que a gente fez vaquinha para ajudar a pagar a passagem de árbitro para poder ir. E foi bem isso. E a BRC é o centro da modalidade no Brasil. E aí fica esse apelo para olhar com mais carinho para o Campeonato de Penápolis, porque é o campeonato mais tradicional aqui do Brasil e que mesmo com esses apoios que acabou não acontecendo em uma edição ou outra, ele se manteve assim. Lógico que acabou que em um ano não teve por um motivo e por outro, mas a importância do Campeonato de Penápolis para o calendário do rugby em cadeira de rodas do Brasil e para a história da modalidade, historicamente, assim, né, que Penápolis é muito importante. Então fica esse puxão de orelha para a BRC. Letícia, eu queria que você me contasse uma coisa que me deixa um pouco intrigado, assim, porque você começou a fazer o campeonato, mas acaba que em Penápolis não tem nenhum time de rugby, né? Você tentou formar algum time em Penápolis ou nunca passou isso pela sua cabeça? Como é que é isso para você? A gente, não, a gente já tentou.
e a gente não desistiu. A gente ainda quer ter um time de rugby em Penápolis, sim. A nossa maior dificuldade está sendo encontrar pessoas com deficiência que se enquadram no perfil de atleta de rugby em cadeira de rodas. Eu, por exemplo, eu lamento muito, eu não convivo com outras pessoas que têm a mesma deficiência que a minha. É muito difícil um tetraplégico aqui em Penápolis. Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho meio que regional, sabe? Buscar essas pessoas. A gente encontra um ou outro, assim. A gente sabe que tem amputados, tem congênitos, então assim, a gente ainda não conseguiu captar essas pessoas. Mas a gente tem projeto, a gente quer muito ainda formar um time aqui em Penápolis, E sim. você, Letícia, você tem vontade de jogar? Ai, todo mundo me pergunta isso, porque eu tenho muita vontade, mas antes eu não tinha, não tem time aqui perto, né? O mais próximo agora é Bebedouro. Acho que Bebedouro Sim. ainda tem, né, a Aham. equipe lá. Então, eu tenho vontade sim. Eu já experimentei, já joguei. Joguei não, né? Experimentei, conheci o jogo com vocês e, nossa, eu adorei, assim. Eu fiquei com o braço caindo, né? Morrendo de dor depois. Mas eu gostaria, assim, de jogar e eu espero mesmo, de verdade, que a gente consiga montar um time aqui. Até porque eu acho que isso vai trazer mais facilidades para a gente, né? Na questão da organização do campeonato e tudo mais. Ai, tá passando carro na rua, você tá Não, escutando? pode Tá continuar. atrapalhando? Então a gente quer sim montar um time aqui, que eu acho que vai trazer mais facilidade para a gente também, né? Na organização de campeonato, de atrair mais público e tudo mais. Legal, Letícia. O que você precisar e puder contar com a ajuda aqui, com a nossa ajuda aqui do BSB, a gente está aqui para isso. A gente quer o desenvolvimento da modalidade, ainda mais nessa cidade que já pedia campeonato há tanto tempo, né? Letícia, Ai, muito e já obrigada. encaminhando mais um pouco o final do nosso episódio, eu queria que você contasse aí para gente algumas curiosidades que ao longo desses anos teve no Campeonato de Penápolis. Olha, a gente tem tanta história, mas assim, o que eu acho assim, muito bacana, que eu sempre conto, é a revelação de atletas. A gente, no nosso campeonato, a gente sempre dá um troféu de atleta destaque do torneio, porque a gente não tem assim prêmio para artilheiro, essas coisas, ou assim melhor atacante, melhor defensor, né? A gente dá um prêmio de atleta destaque. Não necessariamente aquele que jogou melhor no campeonato, mas aquele que realmente se destacou. E eu me lembro que o Davi, do Minas, ele tinha pouco tempo de lesão. Em 2011 veio participar aqui do campeonato de Penápolis. Ele, e ele levou esse troféu de destaque. No ano seguinte, ele foi convocado para a seleção brasileira. E eu acho que isso aconteceu com você também, né? Teve um ano que você também recebeu esse troféu de destaque em Penápolis. E na próxima convocação da seleção você estava. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, se foi muita coincidência, mas para a gente, assim, a gente vai continuar acreditando que o nosso torneio também serve para isso, né? Para uma preparação dos atletas para jogos importantes também, né? Campeonato Brasileiro, enfim, para o crescimento de vocês. Então, isso é uma curiosidade uma curiosidade do nosso campeonato. E assim, aconteceram muitos fatos de camaradagem mesmo, de parceria, de companheirismo. Teve um ano, porque o portão da escola, do pátio, fica aberto, né? E eu me lembro que teve um ano, foi logo no começo, acho que no segundo ano,
a bicicleta da tia Lene, né, da merendeira, foi furtada por alguém que estava passando na rua e todo mundo se mobilizou, fez uma vaquinha para comprar uma bicicleta nova para ela. Isso foi muito legal. Tinha, de repente tinha um cimento também no portão. Não sei por que na escola tinha uma lombadinha assim de concreto. E aquilo ali atrapalhava, né, a gente passar com a cadeira. Eu sei que teve um staff, acho que ele era de Campinas. Ele foi lá com a enxada, quebrou tudo, o cimento, o concreto dali para poder passar com a cadeira. Mas as maiores histórias assim engraçadas são As pós-campeonato. festas, né? No momento de confraternização, são as festas, que o que acontece em Penápolis fica em Penápolis. Exatamente. Mas é bem legal isso, porque é um campeonato que a gente não carrega aquele, toda aquela preocupação de ser o campeonato mais importante como a gente leva para um brasileiro. É um campeonato bem isso que você falou, de fomento da modalidade, né? De revelar novos atletas. E aí é um espaço que as pessoas elas estão mais tranquilas, menos tensas com, com o resultado que tem que ganhar. Lógico que todo mundo quer ganhar, mas por ser um campeonato assim que não é um brasileiro, e aí traz essa leveza, essas festas que sempre tem no encerramento, com churrasco e tal, que sempre trazem histórias interessantes. Bem legal, Leite. É gostoso pra gente, é muito importante, assim, mesmo geralmente, assim, nunca é um dinheiro que gasta nessa confraternização, mas a gente sempre procurou manter esse compromisso com o torneio, de companheirismo mesmo, né? Um momento assim, todo mundo relaxou, acabou, deu tudo certo. Então, assim, agora vamos curtir. E é muito bacana, assim, todo mundo fica, nem se tiver que ir embora depois, tem gente que vai embora, já pega estrada, né, logo depois do campeonato. E Brasília é sempre assim, primeira equipe que chega e a última que vai embora. É A muito gente gosta parceiro. muito do campeonato. Letícia, agora já finalizando o episódio, eu queria que você. Porque o tema do nosso podcast é em volta do rugby cadeira de rodas, né? Então você contou bastante coisa da sua vida para a gente aí, é uma história muito rica, mas eu queria que você me falasse especificamente o que que o rugby mudou e o que que o rugby representa na sua vida hoje. Nossa, nossa, eu aprendi muito com o rugby. Apesar de não ser atleta de rugby, vocês, os atletas, me ensinaram muito. Me tiraram, assim, de uma zona de conforto, sabe? Como eu disse, eu não convivo com outras pessoas com a mesma lesão que a minha. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas foi depois do rugby, por exemplo, eu conheci o Zé Raul, acho que foi um dos primeiros assim que eu tive mais contato próximo e acompanhei ele uma vez num treino na academia e eu vi aquilo, eu falei, gente, o meu sonho era treinar numa academia e eu achava que não dava. Como é que eu ia segurar a barra, por exemplo? Como é que eu ia treinar? Porque aqui em Penápolis nunca me falaram que eu podia treinar. Então, vendo o Zé Raul treinando, eu falei assim, nossa, dá para eu treinar. Comprei a luvinha, a faixa, tudo mais, comecei a fazer musculação. E isso começou a mudar muito a minha vida, a minha qualidade de vida. Eu tinha mais segurança na minha cadeira para fazer as coisas. Convivendo com os atletas de rugby, é uma troca de experiência muito rica. Eu acho que isso, assim, as amizades foram muito valiosas para mim. Acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi ter amizade com vocês.
e descobri tantas possibilidades. Eu, como pessoa com deficiência, eu já tinha quase, na época, né, quase 20 anos de lesão, tinha 15 anos de lesão, né, e ainda não conhecia tudo. Eu não sabia que podia ainda ir além. E eu acho que quando, né, a gente espera que isso aconteça, quando a gente comece, quando eu treinar mesmo, de poder praticar o esporte, eu acho que ainda vou descobrir muito mais coisa possível para realizar. Nossa, que legal. Até toca um pouco, toca bastante o coração, não é pouco não. Mas, Letícia, E é de verdade, assim. nossa, assim, agora já para as considerações finais, eu queria agradecer assim imensamente sua disponibilidade de contar um pouco dessa história, assim. Por mais que eu tenha presenciado bastante parte dos campeonatos de Penápolis, mas eu não sabia de toda essa história, não sabia da história da sua vida, como era para você organizar o campeonato, como que aconteceu. Então, eu acho que vai ficar registrado aqui no nosso podcast, mas uma parte muito importante do rugby em cadeira de rodas no Brasil, né? Então, queria que você desse suas considerações finais e muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade em estar gravando com a gente. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada. Para mim é uma honra fazer parte assim da história, dessa história do rugby. Eu já presenciei também o Aberto de Brasília, já fui num campeonato brasileiro, e é sempre assim muito estimulante para a gente. O apoio que vocês dão para a gente aqui, a gente quer muito, a gente acha assim que o rugby merece, precisa ser conhecido no Brasil inteiro, precisa de apoio. Eu ainda acho que é a modalidade mais linda do esporte. É impossível não se apaixonar. Vida longa ao rugby brasileiro. A gente sabe das dificuldades que os atletas têm também e vocês merecem muito ser valorizados por isso. Enquanto vocês estiverem aí incentivando, a gente também não vai parar. E muito obrigada, parabéns pelo projeto, que a gente não desista nunca. É isso aí, Letícia. Muito obrigado. E, galera, até a próxima. Valeu!